Hoje, num café de qualidade, teremos uma convidada muito especial e vou apresentar para vocês. Márcia Viana, enfermeira, atua como gestora de práticas assistenciais do Hospital Cardiopulmonar, mas não vou falar dela só na parte técnica. Quem é Márcia Viana? A aventureira que aprecia as belezas da vida e os detalhes do dia a dia. Ama contar histórias, colecionar momentos e fazer a diferença na vida das pessoas. Suas maiores paixões são pessoas, trabalho, autoconhecimento e bem-estar. Atenta às necessidades atuais do negócio, motivada por desafios, sempre em busca de autodesenvolvimento. Trainee em liderança segura, analista de perfil comportamental, MBA executivo em saúde, especialista em excelência operacional na área da saúde. Essa é Márcia Viana, na qual eu tenho o prazer de fazer parte da minha vida profissional e pessoal. Por isso, seja muito bem-vinda, Márcia, a esse momento. É um prazer enorme ter você aqui. De coração. Obrigada. É uma honra estar aqui nesse momento, nesse café, né? Que tenho certeza que vão ter temas deliciosos aí, assim, saborosos, né, pro nosso dia a dia. Então vamos compartilhar hoje um pouco de experiência, vai ser um aprendizado mútuo aqui, com certeza, né, sempre muito bom, prazeroso e um aprendizado estar com você. E vamos hoje começar esse bate-papo falando de um tema que eu sei o quanto que você gosta, o quanto que você estuda, está mergulhando e aprofundando o seu conhecimento sobre isso, que é segurança psicológica, mas muito com um olhar para essa sua vivência, né, Márcia? Inclusive da liderança. Hoje você gerencia um grupo de pessoas grande, né, dentro de uma instituição de grande porte. E para a gente começar a falar sobre esse tema, né, que é segurança psicológica, primeiro me traz um pouquinho o que é que você define aí como segurança psicológica ou como líderes seguros nesse processo. Assim, esse tema ele ficou mais em evidência após a pandemia, onde as organizações utilizou a segurança psicológica como enfrentamento mesmo. Então, assim, a segurança psicológica é o meio, é o caminho para a gente evitar o adoecimento psíquico, mas a gente se deparou aí após a pandemia com as pessoas doentes, então a gente precisou voltar e olhar aí para o tema. O meu contato, assim, mais próximo com a temática foi recente, né? Uma amiga, assim, muito querida me incentivou a fazer um curso de liderança segura. Eu fiz esse curso no Instituto Felicência, né, com Carla Furtado, que infelizmente não está aqui mais conosco, mas deixou o seu legado. E foi um contato, foi uma imersão, assim, de como a gente pode mudar o nosso dia a dia através de práticas, ritos, voltados ali para a segurança psicológica. E foi muito intenso para você, né? Eu lembro que você trouxe, compartilhou sua vivência e agrega a gente olhar o conhecimento de uma outra forma, mas trazendo muito para a nossa realidade prática. E depois de uma pandemia, como você mesmo trouxe, isso ficou muito evidente, um pouco mais, talvez até no próprio cenário da pandemia, mas tem um desafio também da gente manter isso, né? Manter esse olhar, não ser um cenário só de um retrato caótico como a gente viveu. E aí eu queria fazer uma provocação para você, assim, por onde começar, né? Porque, como você mesmo falou, é um processo recente, principalmente no nosso país. Por onde as instituições podem começar a falar desse tema, a pensar em estratégias? O que você pensa sobre isso? Lá é assim, eu comecei por mim, né? Eu comecei buscando o meu desenvolvimento, o meu conhecimento. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica assim, para as pessoas que elas estão tentando implementar a segurança psicológica dentro das organizações, eu diria que identifique alguém da alta liderança que tenha afinidade com o tema.
Então, assim, acho que é o primeiro passo, porque sem a alta liderança estar envolvida, sem a empresa estar envolvida nesse processo de implementação da segurança psicológica, não funciona. Os líderes, eles serão os facilitadores no processo de implementação. Então, assim, pense que implementar a segurança psicológica é uma transformação cultural. Então, as pessoas, elas precisam estar engajadas. Então, assim, a gente precisa ter esse apoio para que a gente possa desenvolver no dia a dia. Então, o próximo passo, depois de identificar, é começar um processo de educação mesmo, de sensibilização das pessoas que estão ali na instituição. Muitas instituições começam por uma avaliação diagnóstica, ver o seu resultado através da avaliação, da pesquisa mesmo de segurança psicológica, mas eu começaria com a sensibilização dessas pessoas, educando, iniciando aí uma curva de aprendizado, depois a formação dos líderes, e a partir nessa formação dos líderes aí a gente ia ter insights e desenvolver ritos e práticas que são necessários no dia a dia e implementar mesmo para todo o time da organização. E você tocou em um ponto que é crucial em qualquer projeto de mudança, né? A gente vê isso quando a gente implanta qualidade, acreditação, e não seria diferente quando a gente traz mudanças de cultura, né? Então, envolver a alta gestão, de fato, vai ter um apoio, mas, como você trouxe, isso é um trabalho em conjunto. É muito desafiador, eu acredito, porque quando a gente fala de questões técnicas, a gente consegue ser algo mais palpável, né? Quando a gente fala de segurança psicológica, quando a gente fala de cultura, apesar que tem sim, e eu acredito que o curso que você fez, o Instituto Feliciência, traz muito isso, né? É uma ciência, então não é simplesmente algo subjetivo. A gente precisa trabalhar com método, mas com um olhar, esse olhar humano, mas pensando em estratégias eficazes mesmo, né, de fazer com que essa cultura mude. E não dá para ser algo imediatista, né, Márcia? As pessoas querem implantar algo hoje e achar que amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, você vai ter um cenário completamente diferente na instituição. E isso a gente sabe que não acontece. É um processo gradativo, é algo que você precisa investir no dia a dia para que você tenha uma mudança de cultura, quiçá em 10 anos, né? Os estudiosos, eles trazem que é uma média de 10 anos para você mudar, fazer uma transição de uma cultura. Mas a gente já vê estratégias que até a curto prazo já consegue ter esse envolvimento. E você falou muito sobre formação. Eu acredito nisso também. As pessoas, elas estão envolvidas em todos os cenários. E pensando nessa formação, né? Como é que as pessoas, independente de fazer um curso mais estratégico como você fez, como é que as pessoas conseguiriam se desenvolver para que isso fizesse mais parte do seu conhecimento, essa formação? O que é que você traz aí? Quais são os níveis que existem para aquele que está iniciando e está começando a conhecer sobre o tema, ou até aquele que quer se aprofundar melhor? Lá existem vários livros, vários frameworks, vários TEDs, né? Amy Edmondson, que foi a precursora mesmo, foi quem realmente trouxe pro mundo, né, a definição de segurança psicológica. Ela tem um livro, A Organização Sem Medo, né? Tem um outro grande teórico, que é Timothy Clark, que ele traz os 4 estágios da segurança psicológica. Tem vários cursos que estão sendo disponibilizados, né, pelo Instituto Feliciência, pelo Instituto de Segurança Psicológica. Tem várias pessoas que estão abordando o tema. Quando eu volto um pouquinho para o meu escopo de trabalho, para a minha formação como liderança, tem 2 habilidades que eu acho assim, extremamente fundamentais para a formação, para você poder desenvolver a segurança e se tornar uma líder segura, né? A primeira habilidade é a escuta, né?
Então, muito se fala de escuta, mas a escuta em um outro âmbito, né? Você dá espaço, abrir espaço dentro da organização para que os colaboradores eles possam falar livremente, né? Sem medos de ser punidos e que eles possam falar o que eles verdadeiramente estão sentindo, né? Então, existem várias técnicas para você tá abrindo esse espaço, né? A técnica on-one-on-one, que é do líder com o liderado, ou uma reunião para todo o time. Mas o ponto importante é você fazer com que essas reuniões, esses encontros, seja a pauta do colaborador. Então, nós, culturalmente, nós chegamos numa reunião e é a gente que leva a demanda para o colaborador. Então, não. Nesse caso, a gente quer escutar do colaborador. Então, para você construir um ambiente de segurança psicológica, a gente precisa entender o que o colaborador está sentindo. Então, ele precisa ter espaço para falar sobre suas inquietações, sobre os seus erros, né? Ele precisa abrir espaço, a gente precisa abrir espaço para trazer mais ideias, para que a gente possa promover ali um ambiente mais criativo. Então, iniciar com perguntas simples, né? Você precisa ter fazer um questionamento ali, ter perguntas norteadoras naquele momento da reunião, mas é sobre ele. Então, assim, como é que você está se sentindo hoje? Como é que está a sua relação com a sua equipe? Tem algo que te preocupa no ambiente de trabalho? Então, assim, ele vai trazer a pauta naquele momento. Uma outra forma de você desenvolver essa habilidade da escuta nas organizações é através das reuniões com os times, né? Muitas vezes, a gente já chega na reunião, traz o assunto, mas a gente precisa ter um check-in, ter um check-out, saber como é que aquelas pessoas estão chegando, como está a saída dessas pessoas, dar voz para essas pessoas. Então, assim, tem 2 comportamentos que são fundamentais dentro de uma reunião. A gente precisa ter a sensibilidade social para poder entender quando aquele colaborador ele não está falando e, assim, ter uma distribuição igualitária da fala também, porque às vezes a gente, dentro de uma reunião, a gente acaba 1 ou 2 falando e prevalece realmente a opinião de 2 colaboradores, não a opinião do time. E não falar também é um sinal, né? Porque você trouxe um ponto aí que é a escuta, e a gente pensa que a escuta é ouvir o que o outro está dizendo, mas eu acho que vai até um pouco mais além. É eu entender todos os sinais que ali a instituição, as pessoas envolvidas nela estão sinalizando, né? Então, eu acredito que a escuta, e eu lembrei de um curso, Márcia, que eu fiz no fórum, inclusive que a gente foi juntas, mas fizemos cursos separados, e eu fiz um curso de gestão da mudança, né, no fórum do Einstein pelo IHI, e eles trouxeram uma coisa muito interessante. A gente fez a técnica, né, o one-on-one, e ele trouxe uma provocação. Sempre que você fizer uma pergunta, faça uma pergunta aberta e honesta. E eu fiquei com aquilo na mente. E é muito mais simples do que a gente imagina. Ele trouxe assim, se você quer fazer uma pergunta, sempre faça uma pergunta no qual você não sabe a resposta que vai vir do outro lado. Porque no dia a dia, a gente tende a induzir. Você gosta disso, né? E aí a pessoa vai dizer sim ou não. Ele fala, uma pergunta aberta e honesta, ela nunca pode se resumir ao sim ou não. Então tem que ser perguntas de qual é a sua experiência aqui? A pessoa não pode dizer sim ou não, ela vai ter que contar a experiência. Qual é a sua percepção sobre esse assunto? Como é que você enxerga esse problema? Então, toda vez que você fizer perguntas nesse sentido, e eu lembro que eu cheguei tão enlouquecida com isso, que a primeira coisa que eu fiz foi pro meu filho, né? Eu falei, filho, vou lhe fazer uma pergunta aberta e honesta. Acho que ele tinha uns 9, 10 anos, ele olhou assim pra mim, aí eu falei, vou lhe fazer uma pergunta aberta e honesta. O que é que você mudaria em sua mãe? E aí ele trouxe assim, você é muito esquecida, minha mãe, você é muito esquecida. E aí a gente ficou conversando sobre isso. E no trabalho eu falei, gente, a partir de hoje as pessoas só fazem perguntas abertas e honestas. Depois o pessoal me olhou assim, mas eu trago isso muito como um exercício, porque não
tudo para a gente ter hábito em algo, né? A gente precisa ter uma constância naquilo. E às vezes a gente vai, tem um conhecimento, faz um curso, vai para o congresso, vem com aquela toda empolgação, mas se a gente não pratica, não coloca isso como exercício de vida, a gente acaba sendo tragado pelo comportamento da maioria no dia a dia. Então, acho que essa questão que você traz da escuta, né, da abertura para as pessoas falarem, observar que o silêncio também é uma forma de pronunciamento, no qual a gente precisa estar atento a eles. Então, eu acredito que esses pontos são pontos muito, muito fortes mesmo para a gente estar falando. E como a gente conseguir fazer com que esse tema dentro das instituições seja algo prazeroso de se conversar, tenha mais vínculo não só com a questão subjetiva do que a gente está olhando só para as pessoas, porque eu vejo também isso como estratégia de negócio. E aí eu queria te perguntar, como vincular esse olhar da segurança psicológica com a eficiência do negócio, né? Com estratégias que realmente impulsionem a instituição a um outro patamar. Como é que você enxerga esses dois olhares? São convergentes, são divergentes? Me conta um pouquinho o seu olhar sobre isso. O conceito de segurança psicológica, ele ganhou relevância, né, com os estudos de Amy Edmondson, que ela pesquisou hospitais, né, ela não buscava encontrar a segurança psicológica como um elemento importante, mas ela foi pesquisar o desempenho daquela equipe, daqueles hospitais, para poder entender por que algumas equipes tinham alto desempenho e outras não tinham. Ela percebeu que as pessoas que mais manifestavam as falhas, que mais relatavam as falhas dentro da assistência eram as equipes de alta performance. Então ela percebeu que aquela equipe de alta performance, ela tinha segurança psicológica para manifestar os erros. Então, o conceito de Amy, ela traz que a segurança psicológica é a crença compartilhada entre os membros de uma equipe, onde ele se sente seguro para assumir seus riscos interpessoais dentro do ambiente de trabalho. Parece um conceito um pouco complexo, né? Crença compartilhada. O que é crença compartilhada? É onde todos eles sentem que o ambiente é seguro. Não é um senso comum onde a maioria sente. E quando a gente fala de assumir os riscos interpessoais, isso é muito importante. O que são riscos interpessoais? É a vulnerabilidade, é você demonstrar a vulnerabilidade. É você expor as suas ideias sem medo de ser punido. É você poder criticar quando você acha que aquele processo não está legal. É você expor os erros. Então, é um conceito que eu tento buscar sempre aí para poder estar desenvolvendo as atividades no dia a dia. E esse conceito já faz o gancho com o ponto, de fato, que fala sobre a performance, né? A diferença entre instituições que investem em líderes seguros, pelo que você trouxe, né, Amy, ela já traz esse olhar cientificamente comprovado através da sua pesquisa, mas qual é a sua percepção hoje e sua experiência com essa performance, trazendo segurança psicológica e trazendo, de fato, um avanço na instituição a nível de entregas? Excelente pergunta. Eu acho que o primeiro ponto é a gente precisa entender que a segurança psicológica ela está diretamente relacionada com inovação e produtividade. Então, totalmente relacionada. Então, eu vou fazer um resumo rápido aqui. Se você tem um ambiente de segurança psicológica, automaticamente você reduz esses riscos interpessoais, você cria um ambiente de exposição de ideias, um ambiente criativo, né, onde
você gera cooperação do time, consequentemente um ambiente de aprendizado, e onde tem um ambiente de aprendizado, a gente está gerando ali uma cultura de inovação e, por sua vez, a produtividade vai ser uma consequência aí, porque elas estão interligadas. O que a gente não pode esquecer, que inovação, ela existe porque as pessoas estão ali. Então, segurança psicológica são pessoas envolvidas. Então, assim, é sobre as pessoas e não é sobre duas pessoas, não é sobre um grupo de lideranças, não é sobre uma cultura de organização ou de um indivíduo em si. É o coletivo. Então, é o coletivo que vai gerar um alto desempenho dessa organização. E nesse coletivo vão ter pessoas que talvez não se enquadrem em algum contexto. Quando a gente fala de cultura, a gente fala muito disso. É a maioria, né? As pessoas são diferentes por si só, as pessoas vão ter hábitos e posturas diferentes no dia a dia, que se complementam, e que bom, né? Já pensou se todo mundo fosse igual. Mas vão ter pessoas que, em alguns contextos, elas não vão estar tão engajadas e inseridas em relação ao cenário atual. E tudo bem, né? Isso faz parte, não precisa todo mundo estar 100% no mesmo estágio de envolvimento e motivação. Acho que a gente tem cenários diferentes mesmo, mas o coletivo, o que impulsiona é como a maioria se comporta naquele contexto. O que, na verdade, eu acho que, assim, se a gente tem na nossa equipe um profissional de baixo desempenho, a gente precisa entender e ter um feedback claro, honesto. Então, segurança psicológica, que é uma coisa que a gente acabou não falando aqui, não é ser legal, não é ser gentil, não é que não vai existir situações difíceis, não é que vai ter desconforto. Segurança psicológica é respeito, é honestidade com o outro, é um feedback claro, honesto. Então a gente precisa entender quais são os objetivos desse profissional. Pode ser um profissional que ele seja completamente desmotivado, que ele queira sair da instituição, que ele não queira fazer parte daquele time. Mas pode ser um profissional que ele não tenha segurança psicológica nenhuma, que ele não se sente seguro para expor com o colega. Então a gente precisa acompanhar e investir nesse profissional e ouvir dele o que ele realmente quer, o que ele realmente está sentindo. Eu acho que esse é o caminho. É excelente esse ponto, porque inclusive às vezes a gente pensa que falar de líder seguro e de um ambiente psicologicamente a favor das pessoas se escutarem, ouvirem, significa que não vai ter conflito, que não tem nada a ver com isso. Os conflitos, que são divergências de opiniões, elas são muito importantes até para o crescimento, né? Então, nesse curso que eu fiz, ele trouxe o quanto que a resistência é boa, a resistência é importante. Só que nessa situação, eu vejo muito uma visão de maturidade no relacionamento, que isso se estabelece com respeito, com cordialidade, com entender que existe outro ponto de vista que vai além do seu. E, de fato, vão ter conflitos. Eu acho que, inclusive, essas instituições que estão à frente desses temas, elas trabalham muito mais com divergências de opiniões, mas ali chega no consenso do que é o melhor para a maioria. Né? A gente sai daquele cenário do que é o melhor para a Laís, do que é o melhor para a Márcia, do que é o melhor para o consenso geral naquele objetivo que a instituição precisa, né, naquele momento. Nem sempre a gente tem um ideal. O ótimo é inimigo do bom. Exato. Nem sempre a gente vai alcançar aquele ponto do que a gente idealiza, mas o que é que a gente tem condição de fazer hoje e trabalhar nesse cenário, que é um desafio, né? Nossa, a gente sabe, no nosso cenário de saúde, principalmente por várias causas aí que existem, mas pegando o gancho desses desafios. O que é que você entende, o que é que você percebe como mais desafiador quando a gente fala de liderança segura? Eu acho que... São tantos, né? São tantos. A gente acabou durante a fala falando um pouco dessa habilidade, né, da escuta, mas o líder demonstrar sua vulnerabilidade. E aí a gente tem várias referências, e né, Brené Brown, ela traz muito a coragem de ser imperfeito, a coragem
de liderar, mas assim, eu dizer com conforto, eu não sei, você pode me ajudar? Então, assim, o líder não sabe tudo, né? Amy Edmondson, ela traz um outro ponto também, que é a sensibilidade do líder de pedir desculpas quando ele erra, quando ele fala. Ela disse que não tem nada mais poderoso no líder do que ele pedir perdão. E tá tudo bem, né, se o líder errar. E uma coisa que a gente precisa desconstruir, que o líder ele não está num patamar diferente do time, ele está dentro do time. Então, quando você for lembrar do conceito de que é uma crença compartilhada dos membros do time, o líder ele está inserido. Então, assim, a segurança psicológica é a responsabilidade de todos. Então, todos estão ali para construir um ambiente seguro. Então, é isso aí. E o líder, ele tá com uma atribuição, um papel, digamos assim, né? Não sei se seria bem essa palavra, mas ele tá com um papel, como cada um tem os seus papéis dentro da instituição. E é muito engraçado, tem um vídeo, não sei se você já viu, do Homem de Ferro. É bem engraçado que tem uma parte que o Homem de Ferro tá para salvar o planeta, conversando com outro, né? Com outro herói. E aí ele começa, eu tô com uma palpitação, acho que eu fui envenenado. Eles estavam num bar conversando, eu acho que eu fui envenenado. Aí ele sai, coloca a armadura, e aí ele pede que a armadura faça um check-up para ver o que é que tá tendo de problema com ele naquele momento. E aí a armadura responde para ele, você está tendo uma crise de ansiedade. E aí eu digo, se até o Homem de Ferro pode ter crise de ansiedade, ter medo, né, ter suas falhas, quem somos nós, né? Então, e essa vulnerabilidade parece ser algo simples, quando a gente fala, eu sou vulnerável, todo mundo erra, mas no dia a dia a gente percebe que é algo muito mais difícil de praticar. Eu acho que na fala, eu sei porque quando eu entro, inclusive, em treinamentos que eu pergunto quem é que erra, todo mundo levanta a mão. Mas quem de fato fala sobre os seus erros, aí é uma outra questão. Então, com certeza. Eu acho que esse desafio, trabalhar essas habilidades que você traz, com toda certeza, é um desafio individual e coletivo também, né, das instituições. Culturalmente, nós fomos formados para dar as respostas, né? E, na verdade, nosso mindset precisa mudar, né? A gente precisa trabalhar e nossa principal ferramenta deve ser perguntar para o outro, enquanto líder. Gerar reflexões, fazer essas perguntas abertas que você trouxe aí. Um outro desafio lá que eu acho que, assim, que é muito importante e trazendo um pouco para as organizações de saúde é fazer essa transformação, assim, cultural, mudar o comportamento das organizações. Mas na sua fala você trouxe e que eu faço até uma analogia com a cultura de qualidade e segurança, no futuro, e no futuro bem próximo, segurança psicológica vai ser uma estratégia de negócio. Então, vai ser inegociável uma organização ter bons resultados se não tiver uma equipe de alta performance. Então, os estudos estão aí. Então, assim, nós temos vários cases de sucesso, como o projeto Aristóteles da Google, então, que trazem que a segurança psicológica ela possibilita a construção de um time perfeito. E quando a gente pensa em um time perfeito para uma organização, o que eu penso em ganhos para essa organização, né? Vai ser uma organização onde a gente vai ter menos falhas, né? Onde a gente vai ter mais manifestação dos erros, né? A gente vai saber mais o que a gente está errando. Consequentemente, a gente vai gerar menos dano para os nossos pacientes. A gente vai ter menos acidentes de trabalho para os nossos colaboradores. Eles vão se sentir saudáveis de estarem ali. A gente vai ter menos adoecimento psíquico. Então, assim, é muito importante. Então, saúde mental é uma coisa, segurança psicológica é outra. No entanto, a segurança psicológica é como se fosse uma prevenção. Ela antecede um adoecimento psíquico. Então, assim, eu não vejo outra alternativa para as organizações de saúde. Então, é inquestionável e eu acho que, eu acredito, na verdade, que é o alicerce para as organizações atuais. Então, nós, enquanto organização de saúde,
nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade social e humana, né? Então, é isso. Vamos começar, vamos encarar os desafios e acreditar que esse é o melhor caminho para desenvolver aí uma equipe de alta performance. Eu acredito nisso também. Eu tenho um cenário muito positivo na minha mente, que eu acho que as instituições elas vão acelerar essas discussões e esse olhar, porque o mundo está falando sobre isso. Vão ter outras que não, vão ficar lá na sua casinha, no seu contexto, e é uma escolha, mas o mercado como um todo, ele já está fazendo essa segregação, né? Já existe por si só retornos e estudos que mostram o quanto que a instituição que investe nesse olhar e que está caminhando, né? Vão ser instituições, quem está caminhando hoje vão ser as instituições do futuro. Quem nem fala sobre isso, com toda certeza, no futuro vai estar como algumas instituições hoje, começando a entender, e faz parte do processo, cada um dentro do seu estágio, né? Eu passaria o dia inteiro falando, né, sobre esse tema, principalmente com você, que é muito leve, muito gostoso te ouvir, você traz de uma forma muito simples, mas com muita relevância também. Então, eu queria te agradecer, espero que com toda certeza vai fazer sentido para quem está nos assistindo, vai despertar também profissionais e instituições. Então, acho que esse é o grande propósito, né? E eu sei o quanto que você compartilha disso e o quanto que você aplica no seu dia a dia, né? Não é só um tema que a gente está trazendo para discutir sobre como o mundo está trabalhando, é sobre como a gente está levando ele para o dia a dia. Então, queria te agradecer de coração. Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada.